Informação aqui para vocês, né, em relação ao técnico Larcamon e chegada de reforços, onde inclusive o Samuel Venâncio trouxe, valeu demais o portal Conexão Cruzeiro, que fala sobre o seguinte: a atual janela de transferências internacional e jogadores que estão sem contrato, né, se encerrará nesta quinta-feira, dia 7. Jogadores sem contrato podem ser registrados após o fechamento. O Nicolás Larcamon disse que ainda espera um ponta-direita e o Cruzeiro segue fazendo contatos e dentre os vários nomes que o clube está procurando, tem quem está livre no mercado e também a possibilidade de buscar atletas que estão atuando no Brasil, podendo assim fazer o registro até dia 19 de abril. Ou seja, a janela de transferências internacionais ficaria fechada e aí depois, né, o Cruzeiro só poderia fazer registro de atletas que estão no Brasil. É uma coisa que afeta sim, porque se você for analisar, boa parte dos reforços que chegaram no Cruzeiro estava vindo de fora, né? Até os últimos, por exemplo, no Bareal, o Cifuentes, o Dineno, por exemplo, o Lucas Romero, são todas alternativas que estavam fora do país, então acaba que é uma alternativa que, na minha opinião, né, faz mais sentido o Cruzeiro realmente buscar opções dentro do mercado brasileiro do que de fora. Quando que abre, né, Gustavo, essa próxima janela? A tendência realmente, a internacional, seja apenas no meio do ano, tá? Em meados de junho, depois eu posso confirmar aqui para vocês. Mas essa questão da janela ficar aberta até dia 19 de abril dentro do próprio Brasil, eu acho bacana. Isso aqui foi muito mais para os times brasileiros não terem risco, né, de perder atletas para o futebol do exterior, que da mesma forma que fecha para nós, né, fecha para eles também. E aí o Cruzeiro ou outros times brasileiros não tem risco, né, de perder um atleta para um time de fora e não poder trazer nenhum jogador de fora do país, que aí acaba prejudicando o futebol nacional, que foi uma alternativa ok, né? Pelo menos a janela brasileira continua até 19 de abril, por quê? Porque aí tem os contratos de jogadores depois do campeonato estadual que vão ficar livres ou que se destacarem em algumas equipes, por exemplo, igual o Água Santa ano passado, que até a CBF estendeu o prazo porque eles chegaram na final do Paulistão e iria depois desse dia 19 de abril, né? E aí, para não correr esse tipo de risco, estendeu a janela para os jogadores serem registrados em vários times da primeira e segunda divisão. Então, assim, o Cruzeiro, por exemplo, igual eu falei do Eric Lamela, é um jogador que poderia sim chegar? Sim, mas não por agora, porque eu acho que essa situação, tendo um jogador internacional chegando até o dia 7 de março, eu acho bem mais complicado. Mas tem algumas alternativas interessantes para chegar no meio do ano. Um desses seria o Eric Lamela, por exemplo. O Cruzeiro assinasse um contrato agora para ele chegar em julho. Ou, por exemplo, de várias opções no futebol brasileiro, né, que seria o cenário mais ideal para um ponta-direita, porque já teria esse atleta agora e não tem que esperar até o meio da temporada, que eu vou comentar justamente com vocês sobre isso nesse vídeo de hoje. Bom, então vamos lá, né? Primeira opção que eu quero falar aqui com vocês é de um atleta brasileiro. Eu até pesquisei aqui bastante de opções dos campeonatos espalhados pelo país, para ver se poderia ter algumas alternativas de ponta-direita em específico, né? E assim, tirando alguns jogadores mais velhos, porque tinha alguns bons jogadores do Campeonato Carioca, do Campeonato do Rio Grande do Sul, enfim, que tinham 30, 31 anos, que eu não acho que seja o perfil de contratação do Cruzeiro. Eu peguei então aqui uma opção que seria de um atleta mais jovem, né? Que seria em relação ao atleta que joga aí pelo Guarani, vou deixar aqui para vocês, jogador que tem 22 anos de idade e vem se destacando no Campeonato Paulista até aqui, que é em relação ao Reinaldo, ponta direita, pode jogar também de ponta esquerda e que vem se destacando bastante nesse ano pelo Campeonato Paulista, né, pelo Guarani, e pode jogar nesses dois setores, ponta direita e ponta esquerda. Ele que tem 1,77 m de altura, é destro, nessa atual temporada, 11 partidas, 2 gols marcados e uma assistência, está emprestado pelo Santa Clara de Portugal ao Guarani, e aí no caso seria um contrato até o final da Série B. Inclusive foi uma alternativa que o Guarani buscou depois da saída do Bruno José, que era do Cruzeiro, né, e foi para o futebol japonês. O Cruzeiro ganhou alguns milhões por essa transferência, e aí o Reinaldo chegou para suprir essa carência que ficou no elenco e tem feito uma ótima campanha até aqui. Ele que é revelado na base do Criciúma, passou também pelo Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense até que jogou, né, algumas partidas, no total foram mais de 40 jogos com a camisa do clube, 2 gols marcados e uma assistência. Foi bem pelo CSA em 2021, na reta final da Série B, 24 partidas e 1 gol, e outras 34 partidas disputadas pelo Criciúma em 2019, quando ele tinha apenas 18 anos de idade, então sempre foi uma boa promessa do futebol brasileiro. Aí depois ele foi para o futebol europeu, apenas uma partida profissional no Santa Clara e outros 9 jogos e 2 gols pela equipe de base. E aí voltando, né, para o Brasil, no Guarani, com ótimo desempenho até aqui, num forte campeonato, né, que é o Campeonato Paulista. Eu vou deixar aqui então para vocês o mapa de movimentação dele no Paulistão. Das 11 partidas, 9 ele começou como titular, dá para ver que ele jogou mais como ponta direita e como ponta esquerda. Foi bem nesse duelo também
contra alguns times relevantes, igual São Paulo e Guarani, ele teve uma boa atuação. No caso, esse compromisso que foi no dia 25, lá no Brinco de Ouro, ficou 1-1. Ele contribuiu bastante com criação de jogadas e tudo mais. Tem tido uma nota média muito boa, né? Com 7.11. Realmente é um desempenho bem interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha desse jogador? É óbvio, não chegaria para ser um titular absoluto, longe disso. Seria uma alternativa aqui mais de complemento de elenco. Até porque, tudo bem, o Cruzeiro precisa de mais um ponta, mas eu não ficaria surpreso se chegasse um atleta para ser mais um complemento de elenco do que, por exemplo, um cara que chegue e seja um titular incontestável, sabe? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui nesse vídeo, que inclusive foi bem, né, no ano passado e teve o seu nome especulado no Cruzeiro, é o Eric Pulga. Vocês lembram dele? Foi uma especulação no ano passado, depois do campeonato estadual, que ele vinha se destacando pelo Ferroviário lá do Ceará, né, onde ele havia disputado 22 jogos, 9 gols e 3 assistências e assinou um pré-contrato com o Ceará, onde inclusive o Ponta disputou, né, a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Teve um desempenho razoável, foram aí 18 partidas e um gol marcado, porém nesse início de ano, contando o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste pelo Ceará, 7 partidas, 6 gols e uma assistência. Lembrando que esse aqui não é aquele Eric que foi para o São Paulo, tá? Ele é o Eric Pulga, que estava no Ferroviário, agora no Ceará, e vive uma fase bem interessante. Ele que tem 23 anos de idade, 1,69 m, se destaca muito pela questão de velocidade, tem um bom chute também, ele é destro, geralmente ele joga pelo lado esquerdo, corta para o meio e tem uma boa finalização. 23 anos aí, tem contrato longo com o Ceará, então por isso que eu acho que é um pouco complicado, porque se fosse para pensar nele vir para o Cruzeiro, teria que ter uma compensação financeira. Jogador que já passou também em outras equipes do futebol carioca, mas realmente teve um grande destaque da sua carreira no Atlético Cearense em 2021, ele já tinha ido bem, e em 2023, né, pelo Ferroviário, antes de chegar no Ceará. Seriam duas opções aí que estão ainda no Campeonato Brasileiro, né? Então, por exemplo, mesmo que fechou a janela agora dia 7, quer dizer que não vai chegar mais ninguém? Não é bem assim, porque a janela do futebol brasileiro, ainda mais de destaques dos estaduais, continua em aberto. Bom, quero falar aqui agora com vocês então sobre o Wesley, né? Vou deixar aqui essa entrevista. Valeu demais aí ao portal Cruzeiro Notícias, que trouxe, né, a fala dele em entrevista ao Palmeiras Cast, que é um podcast aí do Palmeiras e tudo mais, onde o volante Gabriel Menino, né, que jogou com o Wesley durante muitos anos, nas categorias de base e tudo mais, deu uma entrevista falando um pouco sobre isso. Eu vou deixar esses tópicos aparecendo aqui para vocês, ó. Eu conversei com o Wesley quando ele ainda estava no Cruzeiro, a gente foi jogar lá em Belo Horizonte e ele foi visitar a gente. Ele conversou, né, e eu perguntei, como está aí? Ele falou, mano, é difícil, não é igual lá no Palmeiras, é tudo diferente. Treinador, jogadores, não tem a mesma união que tinha aqui no Palmeiras, ninguém ajudava um ao outro. A torcida esperava o Wesley do Palmeiras, campeão e tal, colocaram muita esperança nele, ele falou, cheguei, mano, vou destruir. E não é assim, o time não vai jogar tudo pra ele, ele tem que se virar, igual ele se virava aqui, ele não esperava isso. Ele completou e dizer o seguinte, né? Aí ele falou, mano, o que eu tenho que falar é que se tiver a oportunidade de sair pra fora, né, do país, se é o seu sonho, pode ir, mas aqui no Brasil o Palmeiras é fora da curva, outro patamar. E assim, que amigo, né, que vai lá e fala isso do ex-jogador. Tudo bem que ele não está mais no Cruzeiro e tem alguns pontos aqui que se destaca, né? Eu não sou o cara que vou, criticar o Wesley de toda forma, até porque, igual eu falei com vocês, eu acho que o Cruzeiro, apesar de ter um time limitado no ano passado, o futebol que apresentava no início do ano não era, por exemplo, para ficar brigando contra o rebaixamento ou algo nesse sentido, mas sem dúvidas deve ter tido bastante nessa questão de desunião. Ele fala aqui sobre essa questão do Palmeiras, né? Que pô, não tem nem comparação mesmo não, em relação a técnicos. O Cruzeiro ano passado teve 3 e o Palmeiras com o Abel Ferreira há vários anos. Essa questão sim, eu concordo, mas não tem como o Wesley, por exemplo, reclamar de algumas chances, por exemplo, que ele teve e tudo mais, até porque até pela carência que o Cruzeiro tinha nesse setor de beiradas, ele foi extremamente utilizado no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando muito mal, mesmo com muitas críticas, ele ainda continuava jogando como titular. Então o que ele não tem que reclamar é de chances, né? Porque apesar de o time não jogar, né? Vamos colocar, o time não jogava para ele, mas que futebol que o Cruzeiro poderia apresentar, né, no ano passado? Sinceramente, com aquele time tão limitado, eu fiquei até surpreso realmente do Cruzeiro em alguns momentos apresentar um futebol melhor, né, até do que tinha, se você vendo ali o papel do time e tudo mais. Mas o que não pode reclamar é dessa questão das chances, que o que mais teve foi oportunidades para ele marcar vários gols, né, contra o próprio Palmeiras mesmo, contra o Internacional, aquele jogo contra o Bahia, que apesar de ele ter marcado gol, você vê que alguns
chutes ali, cara, de uma dificuldade contra o próprio Internacional também. Então, uns 4, 5 gols só no Campeonato Brasileiro desperdiçados pelo atacante e que a torcida do Cruzeiro ficou bem revoltada, né, com ele, mas já são águas passadas, ele já está lá no Internacional, né, até começou bem essa passagem por lá, fazendo alguns bons jogos, no caso, o jogador então que pelo menos a dívida dele com o Cruzeiro já basicamente indo pro fim. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo dessa fala do jogador aqui embaixo nos comentários. O Gabriel Menino então colocando aí, né, sobre essas questões que o Wesley havia comentado com ele. Para terminar aqui com você,